Não sei quem gravou este vídeo nem onde, mas o que eu quero saber é o seguinte: a cobra está ganhando? Ou a tartaruga? Ou todos estão perdendo? Ou ganhando? O que está acontecendo? A primeira coisa que pensei foi que talvez a cobra estivesse presa. Isso é possível? Quero dizer, é uma cobra, uma criatura que rasteja literalmente por toda parte, que deve sentir perfeitamente seu corpo e tudo mais. Mas bastou eu dar uma procurada para descobrir que este não é um caso único. No condado de Middlesex, em Massachusetts, umas pessoas encontraram uma cobra americana presa em uma concha de caracol. A cobra estava prestes a comer, mas não calculou as dimensões quando enfiou a cabeça lá dentro. Muito provavelmente, a pobrezinha teria permanecido nesta concha se as pessoas não a tivessem tirado dali. Ou seja, uma cobra presa em um casco de tartaruga pode muito bem existir. Ela está realmente presa e não consegue sair de jeito nenhum, embora se contorça com todas as suas forças. Enquanto isso, a tartaruga continua lá dentro. Ela até move as patas. Caramba, a cobra realmente precisa sair. Talvez ela fosse atacar a tartaruga, mas as aberturas no casco eram muito pequenas? Ou, ei, talvez tenha sido a própria tartaruga que agarrou a cobra e depois a arrastou para dentro? Não é de se admirar que a pobrezinha esteja em pânico e a tartaruga ainda esteja viva. As tartarugas geralmente têm mandíbulas bastante poderosas. É bem possível segurar uma cobra com elas, especialmente se ela não é bem-vinda. O que você quer? Não tá vendo que está ocupado? Essa cobra provavelmente escolheu a tática errada. Ela tinha que estrangular a tartaruga com casco e tudo. Se fosse uma anaconda no lugar dessa cobra, ela com certeza conseguiria... Como assim uma anaconda não consegue quebrar um casco de tartaruga? A impressão é que o destino da tartaruga estava selado quando a grande cobra se enrolou nela. Afinal, poucos conseguem resistir à força da anaconda. A cobra fez o que costuma fazer, ou seja, tentou tirar todo o ar da tartaruga para que ela pudesse comê-la depois. Mas a tartaruga não se rendeu. Por vários minutos ela lutou por sua vida, resistiu com todas as suas forças, e então um humano veio ajudá-la. Resumindo, outro final feliz, mas não para a anaconda, que ficou com fome. Mas o que ela queria quando atacou a tartaruga? Foi a própria natureza que deu a esse animal uma proteção universal contra as cobras. E não só cobras. Feito de osso coberto com placas duras, o casco impede que muitos predadores cheguem à carne da tartaruga. E é muito difícil morder o casco, especialmente quando você é uma cobra e simplesmente não está fisicamente preparada para esses desafios. Especialmente quando a tartaruga pode morder de volta. Sim, as tartarugas geralmente mordem em autodefesa, mas a tartaruga alligator é um verdadeiro berserker quanto a isso. Primeiro, porque ela é bastante feroz. E segundo, porque é um predador disposto a comer qualquer carne, incluindo a de pequenos jacarés. A tartaruga alligator deve ser manuseada com extremo cuidado e é considerada potencialmente perigosa. Esta espécie pode morder o cabo de uma vassoura e existem relatos de casos raros em que humanos perderam os dedos. Não é de surpreender que as tartarugas alligator adultas tenham poucos inimigos naturais. Afinal, quem enfrenta um bicho desses? Mas voltando a falar das cobras, as tartarugas não são seu prato favorito. E a razão é muito simples. As cobras não têm dentes. Mesmo as espécies venenosas não conseguem mastigar o que vão comer, por isso são forçadas a engolir suas presas inteiras. E sim, suas bocas podem esticar o suficiente para caber animais com 3 vezes o tamanho da sua cabeça. No entanto, as cobras têm problemas digestivos. Os cascos das tartarugas não são só grandes, como também têm bordas irregulares. E quando uma cobra tenta engolir uma tartaruga, corre o risco de causar danos aos seus órgãos internos. Ou seja, um jantar com a possibilidade de uma hemorragia interna. Uma opção não tão boa do cardápio. Não é de surpreender que as cobras muito raramente escolham as tartarugas. Mas não são só as cobras que têm problemas com os cascos. Eu estou começando a pensar que isso é tipo uma cota de malha de mithril, só que do mundo animal. Veja só, um tubarão branco, um monstro que todo mundo tem medo, tentou comer uma tartaruga marinha e morreu engasgado. E a probabilidade de um tubarão branco engasgar é muito pequena, mas fatos são fatos. Primeiro, os pescadores viram o predador com uma tartaruga na boca, e no dia seguinte, viram o tubarão morto. Não precisamos nem dizer que os tubarões raramente comem tartarugas, né? O Steve engasgou com uma tartaruga! E por quê? Porque ele matou a aula de história na 5ª série. Quê?
Peraí, como as tartarugas conseguiram essa armadura tão incrível? Quando isso aconteceu? Bem, uma pesquisa publicada na revista Current Biology em 30 de maio de 2013 sugere que os cascos das tartarugas podem ter começado a se desenvolver há 260 milhões de anos. Faz tempo pra caramba, você provavelmente deve estar pensando. Na hora certa pra caramba, eu digo. Aproximadamente 252 milhões de anos atrás, aconteceu no nosso planeta a extinção do Permiano-Triássico, a mais grave da história. Desapareceram 81% das espécies marinhas e 70% das espécies de vertebrados terrestres. Mas os ancestrais das tartarugas sobreviveram. É verdade que essas datas aqui são conjecturas. Diferentes cientistas têm opiniões diferentes sobre esse assunto, mas se acreditar no estudo que mencionei, as tartarugas ganharam seus cascos apenas alguns milhões de anos antes da extinção em massa. Talvez seja por isso que elas não fizeram parte dos animais extintos? Mas este é apenas o meu palpite. Seja como for, o casco é uma forma antiga de proteção que ajudou as tartarugas ao longo de sua história evolutiva e, ao mesmo tempo, impediu os predadores de comê-las durante todo esse tempo. Graças a um pedaço encontrado de fezes petrificadas de um antigo tubarão, os cientistas descobriram que a última refeição do predador que viveu há 70 milhões de anos foi uma tartaruga antiga. Basicamente, um tubarão recém-nascido comeu uma tartaruga recém-nascida e não aguentou. A presa era muito grande, até as vértebras não puderam ser digeridas até o fim, e como resultado, o tubarão morreu. Olha só, capítulo 3, seção 5. Os tubarões sempre tiveram problemas com tartarugas. E não só os tubarões. Às vezes, as pessoas encontram peixes que não conseguem digerir nem mesmo tartarugas muito pequenas. Pode ser, é claro, que eles simplesmente não tenham tempo suficiente. Mas fatos são fatos. Você pode muito bem tirar uma tartaruga ainda viva de um peixe. É pouco provável que esse truque funcione com qualquer outro animal. Peraí, eu não paro de falar o quão forte é o casco da tartaruga, como é difícil mordê-lo ou esmagá-lo, mas faltam números exatos. Vamos lá, o casco de um jabuti é mais duro que o de uma tartaruga marinha. Eles evoluíram para ter uma armadura mais forte porque não podem correr para a água quando algum perigo os ameaça. Acredita-se que os cascos do jabuti são capazes de suportar 200 vezes o seu próprio peso, ou seja, até 450 quilos de pressão podem não ser suficientes para quebrar o casco de uma tartaruga. Mesmo jacarés e crocodilos nem sempre conseguem fazer isso. Isso porque o crocodilo do Nilo tem as mandíbulas mais fortes do planeta, e o resto deles sabe muito sobre morder. Mas sabendo de todas essas coisas, surge naturalmente a pergunta: se os cascos são tão legais e dão aos seus donos uma proteção tão confiável, por que todos os animais não têm cascos? Parece que isso os salvaria de problemas com predadores e extinção em massa. Não é tão simples quanto parece. O casco da tartaruga não é igual ao de um caranguejo ou caracol. O réptil não pode simplesmente pegar e sair dele, porque ele faz parte do seu corpo. Ele é formado por costelas e vértebras, modificadas de uma maneira especial. De acordo com o paleontólogo Tyler Lyson, esta pode ser a principal razão pela qual ninguém mais tem um casco desses. As costelas de mamíferos e lagartos são usadas para ventilação pulmonar. Se você pôr suas costelas numa concha protetora, precisará encontrar uma nova maneira de respirar, o que é muito mais caro do que escapar de predadores. E os problemas respiratórios não são os únicos pontos negativos. Embora os cascos sejam muito fortes, isso não significa que as tartarugas não sintam nada quando são tocadas. Ou seja, mesmo que o predador não consiga quebrar o casco, o animal dentro dele ainda sente tudo por causa das terminações nervosas. Talvez, é claro, não doa tanto quanto se um crocodilo mordesse a mão de alguém, por exemplo, mas mesmo assim não deve ser nada agradável. Adicione a isso problemas com manobrabilidade e flexibilidade. A maioria dos antropólogos evolucionistas acredita que as tartarugas do passado, que ainda não tinham carapaças duras, eram muito mais rápidas que as modernas. A lógica aqui é bem simples. A concha é ótima para proteção contra predadores, mas limita a quantidade de movimentos possíveis. Por causa disso, a tartaruga não pode desenvolver uma alta velocidade em terra. Além disso, o casco aumenta o peso que a tartaruga tem que carregar. Na verdade, mesmo as tartarugas de couro modernas provam que os cascos duros têm muitas desvantagens. Esses animais podem mergulhar uma profundidade de mais de 1 quilômetro e tudo graças ao seu casco relativamente macio que não está conectado ao esqueleto, à flexibilidade e às outras adaptações evolutivas. Outras tartarugas não podem mergulhar tão fundo sem prejudicar a sua saúde. Mas sabe de uma coisa? Todas essas desvantagens e vantagens dos cascos são uma bobagem. As tartarugas urinam pela boca! Eu simplesmente não podia deixar de compartilhar. Nem todas as espécies fazem isso, claro. A rigor, apenas as tartarugas de carapaça mole chinesas fazem isso. Mergulham a cabeça na água e enxagam a boca para remover do corpo a ureia, o principal componente da urina dos animais.
Ou seja, elas praticamente a cospem. Can you see the range on that thing? Apenas 6% da ureia dessas tartarugas é excretada da maneira tradicional. O restante passa pela corrente sanguínea. É assim que elas evitam a desidratação. Preciso ir ao banheiro! Não aguento mais! As tartarugas são realmente estranhas. Mas ao mesmo tempo, todos as conhecem e é difícil imaginar um mundo em que não haja tartarugas. E se isso realmente acontecer? Digamos que os predadores aprendam a furar seus cascos e comam todas as tartarugas do planeta. E então teremos um planeta muito fedorento. As tartarugas são excelentes necrófagas e comem peixes mortos sem problemas. E se você conhece o fedor de peixe podre, pode imaginar de que tipo de cheiro as tartarugas estão nos salvando. Se elas não existirem, será difícil chegar perto de muitos corpos d'água. Existem outros necrófagos, claro, mas corremos o risco de ficar com um mundo com um odor repugnante. Ei, espere um segundo. Mas a história está cheia de exemplos de quando nosso planeta cheirava mal. Os pesquisadores afirmam, por exemplo, que os antigos romanos viviam em cidades mal cheirosas. Imagine uma feira vendendo peixe e carne em um dia quente de verão. Os refrigeradores ainda não foram inventados. Os alimentos se deterioram rapidamente, a isso se soma a fumaça dos sacrifícios, além da falta do sistema de esgoto. Sim, naquela época já existia a cloaca máxima, parte do sistema de esgoto, mas estudos mostram que ela servia principalmente para escoar a água que se acumulava nas ruas ou enchia as várzeas após as cheias dos rios. Ou seja, com a ajuda dela, eles não removiam, digamos, os dejetos humanos. E mais tarde, nossas cidades nem sempre cheiraram melhor. É claro que a maioria dos períodos de mau cheiro estava associada à rápida urbanização e à pobreza. Mas não só isso. Do que estamos falando? O fedor dos canais venezianos causa problemas até hoje. Ei, tartarugas! Vocês não vão fazer algo a respeito? Até mais!